Olá, pessoal, começando mais um podcast por aqui, o Geekonomics Podcast, e não poderia ser outro assunto que não o nosso bom, querido e velho Trump taxando o Brasil em 25% nesse último dia 15 de julho de 2026. Eu gravo esse podcast no dia 16, um dia depois que os Estados Unidos taxaram o Brasil em 25%. Mais de 4 mil produtos estão nessa lista. Meses de negociação que terminaram com um representante comercial americano reclamando da falta de empenho da equipe brasileira. Eu não duvido disso. Na verdade, os Estados Unidos, nós vamos ver isso aqui ao longo do podcast, os Estados Unidos é um parceiro mais importante politicamente do que economicamente nesse momento, e a gente vai entender um pouco disso daqui a pouco. O dólar caiu para R$ 5,05, não subiu, não desabou, caiu um pouquinho, ficou de lado e foi dormir. E o dólar tá aí, sob controle a princípio, sem nenhum grande susto, mesmo com abre e fecha de Hormuz, tarifa do Trump ao tráfego de navios por ali, enfim. Agora, isso devia te incomodar, porque ou o mercado desaprendeu a ler os sinais, ou a gente entendeu errado que é um tarifaço, ou quem sabe talvez o mercado tenha outros interesses, né, que não estejam transparentes. Eu vou defender a minha hipótese de que o mercado entendeu errado o que significa esse tarifaço. E aí eu falo do mercado e também falo talvez da grande mídia aí, salvo, claro, alguns analistas mais sinceros que conseguem expressar de forma bem interessante o que esses tarifaços que o Trump tem amplamente divulgado e imposto ao Brasil significam, né? Então, eu vou defender, e eu acabo defendendo com isso uma ideia ainda pior, que essa tarifa, e é bom você grave isso, essa tarifa do Trump não é sobre comércio. Ela não vai aparecer no lugar onde todo mundo está olhando, percebendo no mercado, e que o Brasil está tendo nesse exato momento, está sendo, né, nesse exato momento, taxado sobre tudo, né? Ou seja, a resultante disso não vai estar onde todo mundo está olhando. E é importante destacar, o jornal deu um destaque sobre isso, mas é importante dissociar os dois temas, porque o tarifaço é uma coisa e o resultado do Brasil em relação às exportações, à balança comercial, indicam um dos melhores anos da história. E isso quer dizer diretamente que realmente o impacto do tarifaço não é tudo isso que a gente está pensando. Então, vamos entender um pouco o que aconteceu? Vamos lá. Primeiro, por que o mercado bocejou, né? Ou seja, por que o mercado, o dólar está tranquilo, o mercado fechou razoavelmente sob controle na quinta-feira, na quarta-feira, à espera da divulgação do tarifaço pela equipe lá do Trump nos Estados Unidos, né? É bom lembrar que essa tarifa imposta pelo Trump foi proposta em 1º de junho, ou seja, há mais de um mês atrás. O prazo era 15 de julho. Ela chegou em 15 de julho, por óbvio, né? E com o valor que estava escrito no dia que eles foram agendados, essa questão do tarifaço lá em junho. Então, assim, isso não é um choque, não deveria ter sido um choque, como realmente não foi um choque, salvo para a grande mídia, não deveria ser um choque, porque isso foi avisado lá em junho. Talvez tenha sido um choque porque, quem sabe, havia uma esperança de que a equipe de governo conseguisse demover o Trump desse movimento, o que não raro denota uma certa ingenuidade ou então apenas uma esperança, ou seja, algo que possa deixar as manchetes um pouco mais suaves nos jornais, por exemplo. Mas aqui está a coisa mais importante que a economia, principalmente a economia comportamental, tem para ensinar sobre preço, né? E é a mesma lição que eu já falei aqui algumas vezes.
Mercado não reage a evento, o mercado reage a surpresa. Essa tarifa, né, ou seja, o sofrimento já tinha sido cobrado lá atrás, lá em junho. Né? O mercado já havia se movimentado para isso. Né? Um consultor lembrou que na semana passada, né, no anúncio inicial, quer dizer, um consultor lembrou que na semana do anúncio, lá em junho, o Ibovespa caiu mais de 2,7% e o dólar subiu mais de 5%, né, para mais de 5. R$ 5. O preço da dor foi pago lá em junho, pessoal. Né? Não era para ser pago agora mesmo. Ontem, pós-anúncio do Trump, pós-anúncio não, né? Porque pós-formalização, porque o anúncio foi feito lá em junho, né? Ontem foi só a entrega da encomenda. A gente já vinha acompanhando o despacho e toda a evolução há bastante tempo. E tem uma coisa quase cômica nisso, né? Nós passamos 6 semanas em pânico com um evento cuja data, valor, autor eram públicos e certos. 6 semanas de manchete, 6 semanas de e agora, que faremos? E quando esse agora chegou, o mercado olhou e falou assim, tá, entendi. É isso que já estava precificado desde junho. A ansiedade estava mais no calendário do que no fato. Então, por isso que o mercado passou. Mas isso não deixa de ser estranho. E é importante a gente também lembrar que a razão dada nem sempre é a razão. Eu vou explicar, calma, vou explicar. Vamos ver as justificativas? E aí eu acho que agora fica bem emblemático para a gente quando olhamos as justificativas. O relatório lá estadunidense lista o seguinte: justificativa para o tarifaço, né? Práticas comerciais desleais, propriedade intelectual, entraves ao mercado de etanol, deficiências no combate à corrupção, desmatamento ilegal. Essa realmente mexe comigo. Esse aqui, desmatamento ilegal, os Estados Unidos citar isso aqui é brincadeira. E o PIX? O PIX. O PIX é brincadeira. Talvez o PIX tá no mesmo nível do desmatamento para mim aqui, porque é o seguinte, segundo o relatório, o Banco Central do Brasil favorece o PIX em detrimento de provedores americanos, Mastercard, Visa, essa galera aí, né? Mas é o seguinte, vamos pensar um minuto sobre isso? Pensa comigo. Os Estados Unidos estão acusando o Banco Central do Brasil de favorecer o PIX em detrimento dos meios de pagamento estadunidenses. E sim, eu falo estadunidense porque tem um certo ranço quando eu falo nesse assunto aqui. Um dos maiores países do mundo, Estados Unidos, abriu uma investigação comercial, mobilizou advogado, produziu um calhamaço, escreveu documento oficial que o problema é que os brasileiros conseguem transferir dinheiro entre si de graça em 3 segundos. É sério isso? É sério esse relatório dos Estados Unidos? É sério que eles estão pontuando que o problema é que nós criamos um sistema de pagamentos que permite que nós troquemos e realizemos transações financeiras entre a gente sem utilizar o sistema de pagamento estadunidense, americano, norte-americano. Estadunidense é sempre melhor, né? A acusação, vamos lá, aí vamos falar sério. A acusação, de certa forma, é verdadeira. Não dá para criticar o relatório nisso. Realmente, nós conseguimos. Né? O PIX é anticompetitivo, mas ele e é isso que incomoda. O PIX é anticompetitivo do jeito mais brutal que existe, porque ele é grátis. É free, meu amigo. Você pode competir com um produto caro, você pode competir com um produto ruim. Não dá para competir com um produto que é de graça, instantâneo e é bom e é competente. Não tem estratégia de marketing para responder a isso. É bom, é eficiente e é de graça. E é aí que entra a pirracinha dos Estados Unidos, né? E olha a lista de novo, voltando lá na lista, tem corrupção, tem desmatamento, além do PIX, tem corrupção, tem desmatamento. O que é importante a gente destacar nesses dois tópicos aqui, corrupção e desmatamento especificamente? Esses dois itens do relatório não são tópicos de comércio exterior, não tem nada a ver com taxação.
Isso aí são queixas, né? Você é cotovelo doendo, o meu Pix está aqui, tá ali. Isso não assim, tipo, não faz muito sentido isso. Quer dizer, não faz muito sentido pela justificativa em termos de comércio. Entretanto, quando olhamos para a justificativa política, e aí é importante a gente destacar que isso importa por um motivo prático, não é filosofia que não, é praticidade, objetividade. Se fosse só sobre economia, a negociação ia ser numérica. A gente ia olhar balança comercial, Estados Unidos, como está a relação, a gente favorece ou não, somos superavitários, somos deficitários, você já sabe a resposta. Sim, somos deficitários, né? Ou seja, se é sinal, se é apenas política, né? Nenhum número vai resolver isso. Porque o objetivo da tarifa é ser vista, não é ser eficiente. Porque ela não interfere no mercado, no comércio exterior. Ela não interfere especificamente nos termos de balanço comercial Brasil-Estados Unidos, porque nós somos superavitários. Então, assim, é por isso também que os Estados Unidos avisou que não haverá lista dinâmica de exceção e aquela coisa. Porque se a punição vai sendo suavizada em silêncio, ela deixa de comunicar o que ela precisa comunicar. Ou seja, ela precisa doer visivelmente, senão ela não serve. E doer visivelmente é doer politicamente, não é doer economicamente, porque já vimos que essa dor econômica não é isso tudo que estão pintando por aí. Fazem um escarcéu danado em termos de tarifa ao comércio exterior, mas na prática o que está acontecendo? Na prática o que está acontecendo é que o Brasil vai ter um dos melhores resultados de comércio exterior da sua história. E a relevância dos Estados Unidos para esse resultado vem diminuindo ano a ano. Drasticamente. Enfim. Nós mandamos um monte de técnicos lá, talvez, para a reunião, para discutir economia, e quando eles chegaram lá, de repente nós percebemos que é sobre política. Bom, e aí realmente é difícil ter uma equipe competente, né? Porque você vai discutir termos econômicos e de repente se depara com uma questão que é essencialmente política. Mas agora eu vou dar um número importante essa semana que eu já destaquei aqui, que está em algumas manchetes, mas poderia estar melhor trabalhado também na manchete, poderia estar em mais destaque. O Brasil está caminhando para o segundo maior superávit comercial da história. Vou repetir pausadamente para você entender. O Brasil caminha para o segundo maior superávit comercial da história. Entre janeiro e junho, as exportações somaram 184,8 bilhões de dólares. 184,8 bilhões de dólares. O maior já registrado por período entre janeiro e junho, obviamente. O superávit do semestre foi de 42 bilhões. E o governo elevou a projeção do saldo de 2026 de 72,1 bilhões para 90 bilhões de dólares. As exportações cresceram 11,5% no semestre, pessoal. 11,5%. Por certo. Apesar, olha só como isso é importante, apesar da guerra no Oriente Médio e apesar das tarifas. Abre e fecha de Hormuz, tarifa navio, vol, tarifa o Brasil agora, tarifa isso, tarifa aquilo. Até o Itaú subiu a projeção que ele tinha de 75 para 80 bilhões. Adivinha qual que é o motivo principal? Obviamente é o petróleo. A economista Júlia Mascara explicou, né? No começo do ano, o banco projetava o petróleo de 70, o petróleo a 75 dólares. No fim de 2026, agora projeta 80. Ou seja, essa guerra que a gente passou algum tempo temendo, em dólar, está nos pagando. No final das contas, a guerra está nos pagando em dólar. E a tarifa? Mesmo com as exportações caindo para os Estados Unidos, o aumento nas vendas para outros países mais que compensou.
Então, é como se tivesse acontecido isso. Os Estados Unidos taxou a gente, falou assim: tá bom, tudo bem, obrigado. Tem gente, tem quem quer aqui do outro lado, eu vou vender para essa turma. Principalmente para a China, especialmente nas categorias de soja, minério e petróleo. É óbvio que, e aqui eu faço um parênteses, é óbvio que não é confortável que nós tenhamos a nossa exportação concentrada em menos países, né? Porque isso reduz a diversificação. Entretanto, nesse momento de reação à tarifa, ou seja, a arbitrariedade dos Estados Unidos em nos tarifar e tentar realmente fazer uma pressão política e econômica, né? Principalmente política, mas também econômica, sobre o Brasil é grande. Então, repara o que aconteceu de verdade nas últimas 6 semanas. A gente foi taxado, fomos ameaçados, teve guerra, teve paz, voltou a ter guerra, teve abertura, teve fechamento, teve taxamento de Hormuz, e o país melhorou nada menos nesse período que, em termos comerciais, obviamente, 18 bilhões de dólares. Mas a gente não está comemorando, né? O mercado financeiro não está comemorando isso aí. Por que não está comemorando? Porque, e a gente já sabe disso da economia comportamental, porque perda tem rosto, ganho não tem. A tarifa vem com a foto do Trump, com o número redondo, vem com uma data. A demanda chinesa por soja, por exemplo, não tem dono, não tem data. É mais difícil você identificar essas nuances, né? A tarifa, não. Tem o rosto do Trump lá, tem a ameaça do maluco intervindo internacionalmente na relação dele com nós aqui no Brasil, enfim. Não é fácil. Muitas vezes, a gente não tem medo daquilo que é essencialmente é, muito importante, muito grandioso. A gente tem mais medo daquilo que é palpável, que é nítido, que a gente consegue enxergar. Ou seja, é, essa perda que o Trump impõe para a gente, ela vem com um carimbo Trump, né? Mas os ganhos que estamos conseguindo compensar com exportação para outros países nem sempre é tão transparente assim, e por isso a importância de nós sabermos que estamos a caminho do segundo melhor resultado comercial de todos os tempos, apesar da tarifa, da guerra e de tudo que eu já falei. E tem mais coisa, que talvez seja um tema mais caro pra gente, mais desconfortável, porque trata um pouco de autoestima, né? Trata um pouco de como nós, como país, precisamos nos posicionar internacionalmente, com uma visão mais de protagonismo do que uma visão de periferia, de vassalagem, né? Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Fato. O primeiro é a China. Em 2024, a gente exportou pouco mais de 40 bilhões para os americanos, de um total que esse ano deve passar de 390 bilhões, ou seja, de 390 bi, que é o tamanho das exportações brasileiras, 40 bi são os Estados Unidos. O que isso está dizendo para a gente? O que isso está comunicando? Nós estamos tendo uma crise em torno de aproximadamente 1/10 das nossas exportações. Vocês entenderam o que é isso? A relevância dos Estados Unidos é 1/10 das nossas exportações. É 40 bi de 390 bi. E aí dá para chamar um pouco a psicologia aqui para ajudar a gente nisso, porque a psicologia chama isso de... E a economia comportamental traz isso também como ponto de referência. Toda dor é relativa a uma âncora. Nós ancoramos lá em Washington, por hábito, por cinema, por sotaque, por vassalagem, por deslumbramento, por desejo de ser parecido com eles, talvez, né? Mas o dinheiro já mudou. Gente, o dinheiro já mudou de endereço faz mais de uma década. Só que nosso emocional,
nosso emocional, não foi avisado disso ainda. A gente ainda entende que os Estados Unidos tem um protagonismo. E eu, particularmente, digo que sim, ele tem um protagonismo, é inegável isso. Mas talvez esse protagonismo hoje seja mais militar do que político e econômico. Aliás, diga-se de passagem, a política de lá, se jogar uma tenda é circo. E a economia, como bem sabemos, vem tendo suas dificuldades, em especial em relação à inflação e agora em especial com os riscos relacionados a uma falta de autonomia do Banco Central, porque sob o governo Trump ele já deu o recado, quem manda é ele e a autonomia não existe, é o que ele quer, é do jeito dele. Enfim, o cenário é por aí. Só que eu preciso te dar um outro lado ainda, antes de terminar. Já estou encerrando. Eu preciso dar um outro lado. Preciso dar um outro lado. Tô até gaguejando já. É... Enfim. Qual que é o outro lado, gente? A média. Cuidado. Como mentir. Alerta de como mentir com estatística. A média mente. O superávit tá ótimo no agregado. E agregado também temos que dizer que agregado é uma espécie de anestesia estatística aí. A gente fica meio tonto com isso. O efeito real da tarifa se concentra em aço, alumínio, carne, calçados e têxteis. O efeito real vai se concentrar em aço, alumínio, carne, calçado e têxteis. Essa galera que tem nome, endereço, tem prestação para pagar, tem investimento, tem trator, tem financiamento, vai sentir esse golpe. Porque quando a gente olha no agregado, tudo bem, o país vai embora. Só que precisamos pensar num país que não prejudique os seus cidadãos, né? Então, essa tarifa é ruim porque ela deixa assim um rastro de prejuízo que talvez, quando estivermos olhando de longe, não mostre muita ameaça, mas quando a gente chega no micro, tem muita gente, tem muito business que vai ser prejudicado com essa história. Mesmo o país passando por isso meio blasé, acenando e sorrindo, né? Ah, que a balança comercial esteja ok, excelente, não resolve o problema dessa galera que tem boleto para pagar. Então, o custo de verdade, aquele que não vai sair no jornal, apareceu ontem também, né? E aí apareceu também quem paga a conta é, não sendo dono de meio de produção, não tendo financiamento nem máquina, enfim. O boletim macrofiscal ontem elevou a projeção do IPCA de 2026 de 4,5% para 5,1%. É um aumento bem relevante, tá? Já acima do teto da meta do Banco Central e sob influência do choque do petróleo e do El Niño, que traz prejuízos aonde mais nos dói exatamente, que é na nossa produção agrícola. Então aí está o prejuízo. Não é a tarifa do Trump o prejuízo, é a inflação. Ela não tem foto, não tem inimigo, não tem data, mas vai tirar mais dinheiro do seu bolso esse ano do que tudo que os Estados Unidos escreveu sobre o Pix lá, aquela bobajada toda. Então o que é importante a gente gravar disso tudo? Se a gente precisar amarrar isso tudo, o que é importante a gente gravar dessa situação toda? Ontem chegou algo muito vívido pra gente. Uma tarifa que o Trump colocou, mas que já estava prevista. E, enfim, ela acabou custando menos do que estava previsto. Nós já vimos aí, a balança comercial está aí para dizer. Apesar de que esse número macro, médio, apresenta uma dificuldade que a gente precisa estar atento e tratar também. Mas a grande coisa que chegou e bateu na porta e chutou a porta e vai incomodar mesmo, ou seja, aquilo que ninguém está dando tanta importância assim, é a inflação. A inflação está aí. Ela vai voltar.
E isso, para a gente, é muito ruim, porque mesmo tendo controlado, estando com um câmbio, o dólar, bem estável, essa inflação tende a incomodar, principalmente pelo petróleo, eh, mas que tem um efeito cascata grande na economia, né? Então é importante a gente, de uma vez, né, de repente, dar menos importância para a manchete da tarifa do Trump, que foi política, com o objetivo de sinalizar política e não economicamente, porque já vimos, eu já falei isso tudo, não vou repetir, mas já vimos que o impacto realmente do tarifaço é menor do que o esperado para o país, vai ter impacto para alguns setores especificamente, a gente tem que criar uma política pública para suavizar o impacto para essa turma, ao mesmo tempo em que precisamos avaliar os efeitos dessa nova projeção de alta de inflação, que é 5,1%, ante uma projeção de 4,5%. A meu ver, talvez essa projeção seja exagerada. Nós precisamos ver aí como que, principalmente, o petróleo vai se comportar ao longo do ano. E aqui eu lanço, para encerrar de vez, uma questão que me é muito cara. Nós temos a Petrobras, que é uma estatal, mas é uma estatal com características de empresa privada. Ela é listada na bolsa, tem uma série de investidores ali. E talvez uma forma da gente suavizar essa inflação seja utilizar a Petrobras como um instrumento de política monetária. Talvez não seja interessante nós aumentarmos o juro, que vai beneficiar a galera rentista, com chances de não ter nenhum efeito para a volta da inflação à meta. E eu falo isso com segurança porque a política monetária só de juros é muito anacrônica. A gente tem visto isso por aí. Então, não adianta enfiar o país numa brutal recessão com juros lá em cima, salvando todo o mercado financeiro e levando para todo o resto da economia real palpável que produz para uma situação de desleixo, descaso, vamos dizer assim. Precisamos pensar sobre isso. Só subir os juros não é uma política que ajuda no desenvolvimento, no investimento, no crescimento do país. É uma política que mascara o combate da inflação no favorecimento do mercado financeiro com ativos livres de risco remunerando muito mais. Nada contra o mercado financeiro, mas nesse momento a gente não pode ter a escolha de Sofia. Petrobras precisa ser, talvez, utilizada como instrumento de política monetária. Na verdade, essencialmente, ela é uma estatal. Se o principal componente para o aumento da inflação é o preço do petróleo, e se nós temos uma petroleira estatal, é óbvio que é a hora dessa petroleira atuar como política monetária. É muito mais simples, é uma relação direta. Não é uma relação indireta como juros. E, ao fim e ao cabo, se você achar que eu estou ficando louco e quiser me criticar por essa história da Petrobras, achar que eu sou estatista, que eu quero prejudicar o mercado, que eu sou contra a liberdade, que a Petrobras tem que flutuar sozinha, de acordo com o mercado, e a gente tem que fazer isso, tudo bem, eu te entendo, até concordo com você. Eu só não concordo que fique como está. Se a Petrobras é uma empresa privada, ok. Ok, tudo bem. Ela não vai ser, é impossível ela ser usada como instrumento de política monetária. Afinal de contas, a Petrobras é uma empresa privada, o governo não interfere em empresas privadas diretamente. Agora, na medida em que a Petrobras é uma estatal, e ok, com características de empresa privada, listada na bolsa, com investidor e etc., né? É razoável que ela seja utilizada como um instrumento de política monetária e que ela ajude no combate da inflação, sim senhor. E aí você vai dizer para mim, poxa, mas os investidores têm com o país?
E os investidores que compraram as ações da Petrobras achando que ela ia ter um time meramente mercadológico e agora você vem com essa história que ela vai virar instrumento de política monetária? É exatamente isso. E o que explica isso para você que gosta bem do mercado financeiro é algo muito simples. Tudo no mercado financeiro é risco. Se você investiu numa empresa que é parte estatal e parte é, é, privada, não sei se dá para falar isso, né? Porque a Petrobras é essencialmente estatal e tem sócios, é um bordel, né? Para citar Conceição Tavares. Mas se você assumiu o risco sabendo que essa empresa é estatal, sabendo em que ela pode, às vezes, ter um time político sobrepujando o time econômico, tudo bem, isso é um risco, você assumiu esse risco. Nada mais natural, livre e razoável do que você aceitar que esse risco se concretizou e assumir eventualmente esse ou aquele prejuízo. Porque, afinal de contas, quando o prejuízo vem imposto por um cenário externo, ninguém reclama. Agora, quando é para resolver o cenário interno brasileiro, mas a Petrobras poderia fazer isso, não sei o quê. Pelo amor de Deus, né? Quando dá guerra, o Petro varia, dá uma confusão no mercado, não, poxa, que pena, a Petrobras teve um resultado ruim. Agora, quando é para a Petrobras ajudar internamente, aí fica todo mundo de dedinho e não pode. Então, não é por aí. Quando é para distribuir lucros e dividendos acima do resultado, ou seja, o lucro de 1.000 distribuído num resultado de 900, ou seja, algo bem, bem estranho, sem sentido, você não vê ninguém reclamando. É quando é para ajudar o país a enfrentar um período difícil, sendo a empresa uma estatal e podendo ajudar diretamente na causa da inflação, na principal causa da inflação, que é o petróleo. Ou seja, sabemos que o problema com o Hormuz e com a guerra e com o Trump inventando um monte de maluquice é o preço do petróleo, é ele que está sendo precificado nas projeções de elevação da inflação. Poxa, se é isso, nada mais natural, normal, razoável utilizar a Petrobras para suavizar esse impacto. Cara, eu não vejo assim razoabilidade fora desse raciocínio. Se você vê, fica à vontade, que eu não vou me estender mais. Você comenta aí. Bom, esse foi o podcast de hoje, falando um pouco sobre o Hormuz, e entendendo que o nosso pequeno grande irmão Trump impôs mais umas tarifas comerciais em torno da gente, mas obrigado de nada, temos déficit comercial com o senhor e o senhor é apenas 1/10 do nosso comércio exterior, então passar bem, obrigada, e eu volto num próximo podcast por aí. Abraço, tchau.